Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Voltamos aí com o prosseguimento do canal. Tava sem Corinthians aí, né, durante 26 dias, né? Um mês mais ou menos aí desde a eliminação contra o Ituano. A gente acabou não fazendo vídeos enquanto isso, né? Mas agora voltamos com tudo, né? Não dá pra fazer o pré-jogo de hoje, mas estamos aqui no pós-jogo, né? Corinthians aí com uma grande vitória em Montevidéu. Liverpool 0, Corinthians 3, né? Pela estreia da Copa Libertadores de 2023. Antes de falar um pouquinho desse ato aqui do canal, tá? O que aconteceu com o Corinthians aí antes da Libertadores e sobre o jogo, né? Só queria fazer um desabafo aí antes sobre o Renato Augusto, né, cara? Mais uma lesão aí do Renato, né? Muito triste ali, eu fiquei bastante abatido durante o jogo. Não só eu, né? Mas a equipe do Corinthians também. Fiquei bastante chateado, cara. Fiquei, assim, reflexivo sobre o que aconteceu, né? Tava vendo as notícias aí, parece que o Renato disse na zona mista. Não cheguei a ver o vídeo, né? Só vi o abre aspas, né? De que parece que não foi ligamentar, o que é menos mal, né? Então aparentemente não vai precisar de cirurgia, mas amanhã os caras vão fazer exame aí no Renato pra ver a gravidade da lesão, né? De repente é a mesma lesão que ele teve antes. O Corinthians optou por fazer um tratamento convencional, né? Até pra. Porque estava sem jogar, né? Não usou muitos remédios, foi mais fisioterapia, né? Mas deixou o corpo curar, né? Como não teve rompimento do ligamento anteriormente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara. Não é culpa do Renato, tá? Você vê que o Renato Augusto se esforça em estar bem fisicamente, conhece o corpo dele, sempre teve problemas de lesão, né? Você vê que é um cara que se doa muito em campo, fica o máximo que pode, enquanto está em campo, por opção do técnico ou não, dá carrinho, corre, se esforça, né? Entrega tudo, além de ser muito, muito bom jogador, né? Um cracaço, né? Dispensa comentários do Renato Augusto. As habilidades que ele tem, não tem como se arrumar em outro lugar, né? O meu ponto é, cara, até debati isso com o Wesley, os meninos loucos do bando, né? É, será que vale a pena você montar um time em volta do Renato Augusto? Porque esse 4-4-2 que o Lázaro fez nada mais é que um sistema para comportar o Renato Augusto no time, né? Ele tem bastante liberdade pela faixa do campo onde ele mais gosta de jogar e por ser diferente, né? Por ter toda uma genialidade, vale a pena, né? Só que em contrapartida, quando você perde o Renato Augusto, assim como aconteceu nas quartas do Paulistão e até nesse jogo mesmo, o Corinthians sofre um baque, demora para se reestruturar. Dessa vez o Lázaro conseguiu, no segundo tempo, dar uma cara pro time, né? Também teve o efeito do gol do primeiro tempo ali que deu uma acalmada no Corinthians. Mas enfim, eu vou comentar sobre o jogo depois, né? Mas talvez, cara, de vez você tentar procurar um reserva pro Renato Augusto, que a galera tava falando, né? Na, nesse meio tempo antes do Corinthians voltar a jogar, o que eu tinha achado uma grande babaquice, né? Você não vai arrumar um reserva pro Renato Augusto a nível Renato Augusto, porque é um jogador diferente. E no meu modo de ver, você tem jogadores de criação no elenco que deveriam não jogar a mesma coisa do Renato Augusto, mas te trazer soluções, né? Como o próprio Paulinho ganha 1 milhão aí por mês, o Juliano, né? Que ganha bem pra caramba também, pra fazer palestrinha e ser o coach motivacional aí, né? Então, tipo, eu entendo que esse elenco no setor do meio-campo tá bem servido, tá ligado? Não sei se tem como encontrar um reserva pro Renato Augusto. Mas a questão é até que ponto vale a pena você fazer um time em volta do Renato Augusto, sendo que, pô, desde que ele voltou em 2021 aí, teve grandes paradas sem ele, né? Ficou tempos afastados por conta de lesão, isso em 21, isso em 22, né? Agora em 23 um problema diferente agora no joelho. Então, nada contra o Renato, né? Gostaria que ele tivesse saudável, só que as coisas não estão funcionando, né? O projeto tem fracassado nessa ideia de jogo em torno dele, né? Talvez o Corinthians precise dar uma move on, né? Precisa pensar adiante. Não pensar em reservas para Renato Augusto, mas pensar na vida sem Renato Augusto mesmo. Vai acabar que vai ser esse o caminho durante o ano e para os próximos também. Não sei se vale a pena até renovar com o Renato Augusto no final do ano. Dói meu coração falar isso. É um ídolo aí. É um cara sensacional, né? A torcida toda tem um grande respeito por ele, né? É um cara, como eu disse, super comprometido com o Corinthians. É um daqueles caras que sabe o que é o Corinthians mesmo, né? Mas eu acho que cabe esse ponto de reflexão, tá ligado? Enfim, sobre o jogo, né? O Corinthians aí está num grupo com o Liverpool do Uruguai, que jogou hoje, né? Argentinos Júniors da Argentina. E o Independente Del Valle, né? Do Equador aí, o Del Valle que
vem fazendo, vem tirando alguns times grandes das competições, né? Eliminou o Flamengo aí, venceu o Flamengo na Recopa, né? Já tinha vencido a final da Sul-Americana contra o São Paulo, já tinha eliminado o Corinthians lá na Sul-Americana de 2019 na semifinal, né? Então é um time que eliminou o Grêmio na pré-Libertadores de 2021, acho que foi 2021 ano que o Grêmio caiu. E, enfim, vem pregando peças aí nos grandes do futebol brasileiro, né? E aí quando saiu o grupo, cara, eu confesso que eu fiquei um pouco. Como é que eu posso dizer? Sabe quando você tem a sensação que o Corinthians é melhor que os times? Só que como você tá falando de Corinthians, tudo pode ficar difícil, tá ligado? Então eu achei um grupo equilibrado. O Del Valle aí tá com uma experiência em competições sul-americanas aí, vem se dando bem, né? E o Argentino Júnior, né, que é uma equipe tradicional do futebol argentino, não é grande, mas já foi campeão de Libertadores, né? O próprio Liverpool do Uruguai, que é uma equipe pequena, mas super tradicional. Então, tava com aquela carinha de que o Corinthians poderia se complicar nesse grupo, né? Por isso a preocupação do Corinthians, né? Enfim, depois da eliminação do Paulista, você também não sabia, né? Como o Corinthians voltaria para esse jogo. Você não sabe se o Lázaro ia fazer mudanças na equipe. Você não sabe como o Corinthians ia voltar desse um mês parado, se ia sofrer com ritmo de jogo e tudo mais. Então era uma grande incógnita, né? Enfim, durante as semanas aí falaram que o Fausto entrou na equipe, né? O Fausto que eu acho que foi um dos erros do Lázaro no Paulistão, né? Ter deixado tanto tempo o Fausto no banco, né? Tudo bem que o Rony não jogou mal pra sair do time, mas o Fausto deveria entrar na equipe, né? E o Lázaro, um ponto positivo dele que eu acho que ele enxerga essas coisas, né? Então ele teve que inserir o Fausto no time. Enfim, que foi bom, né? Manteve o Rony, porque até contra o Ituano eu sentia muito a defesa do Corinthians desprotegida. Tava sempre num combate mano a mano com os zagueiros do Corinthians, seja lá qual forem eles, o Mendes, o Gil, o Balbuena. Eles tinham que dar o combate muito alto. E eu sentia que o Corinthians estava sempre desprotegido. Sempre que passava do primeiro combate no meio do campo, já dava direto com a linha defensiva, né? A última linha. E acho que a melhor partida que o Corinthians fez, cara, assim, por mais tempo, foi o jogo no Morumbi contra o São Paulo. 75% do tempo, até um pouco mais, o Corinthians mandou no jogo, foi muito bem, se defendeu muito bem naquele jogo. Aquela partida o Corinthians jogou com Duqueiroz e Rony, né? Com dois volantes. E protegeu muito bem a última linha do Corinthians defensiva, né? Que é mais velha, enfim, não pode correr tanto. Com Balbuena, Fábio Santos, Gil, né? O próprio Fagner, que é experiente. Então, eu acho que o Lázaro sacou que tinha coisas boas no Corinthians, que ele montou com uma parte ofensiva do time que está muito boa em 2023. Porém, eu acho que faltava esse equilíbrio defensivo. Beleza, você tem a marcação mais ríspida, mais alta ali, até o Juliano mais ou menos. Mas quando o Corinthians baixava as linhas, cara, puta, terrível, porque os caras conseguiam entrar facilmente. Eu vi o Rony ali se matando pra cobrir todo mundo, só que era fisicamente impossível você se defender, né? Enfim, o Balbuena também tava mal, né? Isso já tinha transformado já em Mendes e Gil, né? Mas aí o Corinthians teria um problema pra essa estreia, porque o Mendes estava suspenso, né? Porque ele foi expulso contra o Flamengo ano passado. E parece que quem ia jogar de titular era o Caetano, né? Ia ser Gil e Caetano, o garoto da base aí que tá emprestado no Goiás, que fez um bom jogo contra o Santo André, se não me engano, né? Enfim. E aí parece que ele teria uma chance no lugar do Balbuena, mas o Caetano também se lesionou, né? E aí a dupla voltou a ser Balbuena e Gil. Com isso, né, o Corinthians foi a campo aí com o Cássio no gol, na lateral direito o Fagner, a dupla de zagueiros Balbuena e Gil, na lateral esquerda o Fábio Santos. Dessa vez com dois volantes, né? O Rony um pouco mais pela esquerda, para proteger aquele lado esquerdo que é um pouco mais defasado defensivamente, né? O Fábio precisa de ajuda, o Renato e o Roger não recompõem bem, né? O Fausto pelo lado direito, para dar uma opção de passe ali pro Fagner, conseguir tabelas, né? Tem infiltração. O Fausto é um cara muito rápido, né? E tem passe muito bom. E os dois meias, né? O Juliano mais pela direita, o Renato mais pela esquerda, onde ele joga mais, né? E os dois atacantes, Roger Guedes e Yuri Alberto, né, cara? E aí, cara, uma coisa que eu fiquei muito feliz no começo do jogo foi que parecia que esse tempo parado do Corinthians surtiu algum efeito, né? Algumas jogadas novas do Corinthians, passes mais certeiros, né? Um entrosamento ali melhorado, né? Fiquei, caramba, né? Pô, esse tempo parado aí surtiu efeito, né? Geralmente o Corinthians, sempre que tem um tempo parado, aí volta pior do que tava, né? Então eu tava feliz. O Corinthians aí chegou a criar algumas oportunidades. Teve um gol impedido ali do Fausto, que foi anulado.
Mas aí, aos 10 minutos mais ou menos, o Renato Augusto sentiu uma lesão no joelho, cara, sozinho, deu um pisão no gramado lá. E aí bateu aquela tristeza, né, cara? O Renato chorando pra caramba lá, desolado, socou o chão, nunca viu o Renato daquele jeito. Foi substituído, entrou o Maicon no lugar dele, né, que não entrou bem. Mas ali naquele ponto ali do jogo, até quase o final do primeiro tempo, cara, o Corinthians sentiu, a torcida sentiu, o pessoal em casa sentiu, né? A saída do Renato e principalmente por supostamente, né, ter sido uma lesão grave, né? O jeito que ele saiu ali, eu pensei que tinha, sei lá, quebrado o joelho, rompido todos os ligamentos, porque a forma como ele caiu ali tava, mano, foi aterrorizante, né? E aí o Corinthians parou de ter controle do jogo, parou de acertar os passes, começou a errar muito, né? O Liverpool viu que o Corinthians sentiu psicologicamente, também foi pra cima. Teve algumas chances, assim, perigosas. Eu nem sei dizer se foi perigoso, né? É que como o Corinthians parece deu uma desconectada ali, né? O Liverpool ficou um pouco mais perigoso, mas não chegou a criar chances para pro Cássio defender. Um chute que ele deu lá, uma bola enfiada, né? Que teve nas costas do Balbuena, mas ele estava impedido, então aquela jogada essencialmente não aconteceu, né? O Liverpool foi chegar numa cobrança de falta, o cara bateu bem, pegou no travessão, mas essa foi a única chance clara do Liverpool, né? Foi mais ali a desconectada que o Corinthians deu, né? O Corinthians estava bem ligado no jogo, estava bem na partida até a lesão do Renato, e aí afetou todo o time, todo o aspecto psicológico do time, né? Pelo menos eu senti ali, eu acho que na própria transmissão também senti. Aliás, transmissão no Paramount Plus, né? Ali o jogo foi narrado pelo Nivaldo Prieto e comentários do PVC. Eu achei muito bom a transmissão lá. Os caras estavam lá em Montevidéu, né? Tava com cobertura dentro do gramado lá com os repórteres. Achei legal. Achei uma baita transmissão do Paramount Plus, né? Enfim, um devaneio aí falando sobre a transmissão, né? Aí o Corinthians ele volta a crescer, cara, já no final do primeiro tempo, né? Crescer assim, cara. Como tava um jogo meio sem dono, bola pra cá, bola pra lá, o meio-campo não existia de nenhuma das equipes, né? Estavam esticando bola. O Corinthians foi chegando com lançamentos, né? Ali, e a zaga do Liverpool cortava, né? E teve um chute de fora da área que o Fausto quase fez o gol, né? O goleiro do Liverpool fez uma boa defesa. Um chutaço de fora da área, né? O Fausto era o cara mais consciente nesse primeiro tempo do Corinthians ali, né? Que não, foi o que menos se abateu no meu ponto de vista, né? Nesse primeiro tempo com a lesão do Renato, né? E aí o gol do Corinthians sai numa sequência de escanteios, né? O Fagner bate o escanteio perfeitamente e o Balbuena subiu sozinho e fez Corinthians 1-0, né? Deu aquele alívio geral, né? Porque o Corinthians não estava fazendo um bom primeiro tempo após a lesão do Renato. E aí esse gol deu aquela tranquilizada, né? Pô, 1-0. O Corinthians estava com essa obrigação de vencer teoricamente a equipe mais fraca do grupo, né? Pra não se complicar igual quase se complicou ano passado, quando perdeu pro Always Red na primeira rodada. E esse gol tranquilizou tudo, né? Acabou o primeiro tempo, o Corinthians desceu pro vestiário com o placar na frente e agora podendo se reorganizar melhor, né? Pro segundo tempo. E aí eu achei que o Lázaro reorganizou bem a equipe, ele voltou com uma outra substituição, né? Ele entrou com o Cantígio no lugar do Rony, pro Corinthians ter mais qualidade por trás, né? Ali o Cantígio e o Fausto, né? Os dois trabalhando bem por trás, e o Corinthians voltou muito bem pro segundo tempo. Matou o jogo rápido, né? O Corinthians estava apostado mais atrás, mas continuou ligadinho, né? Continuou bem protegido a linha defensiva. E o gol do Corinthians sai numa baita de uma jogada do Fagner, a segunda assistência da noite, né? Ele fez aquela jogada que ele tem feito há muito tempo já, né? Que ele arma por trás, né? Como se fosse o meio, uma bola enfiada. Ele meteu assim na progressão do Roger Guedes, né? Que fez o facão certinho. Fazia tempo que alguém não via o Roger, né? Dessa forma. O Fagner achou o passe perfeito e o Roger concluiu de forma magnífica também. Corinthians 2, Liverpool 0, né? E aí o Corinthians começou a perder vários gols, né? Vários contra-ataques que o Liverpool concedia. O Yuri Alberto estava um pouco afobado no jogo, né? Não estava conseguindo acertar muito. Mas o Corinthians estava perigoso ali, que poderia ter feito o terceiro, o quarto, a qualquer momento do jogo, né? E o terceiro gol sai após uma roubada de bola no campo ofensivo pelo Fausto, né? Grande jogada ali com o Yuri, com o Juliano. O Corinthians vai tocando bola com aproximação até a pequena área do Liverpool e o Guedes finaliza, né? Com um chute de bico lá no meio do gol, matando o goleiro do Liverpool, fazendo o Corinthians 3, Liverpool 0, né? O Corinthians controlou muito bem o segundo tempo. Teve uma outra pressão mais alta do Liverpool, mas nada muito perigoso. Teve uma outra cobrança de falta que foi na trave também.
mas o Liverpool não ofereceu muito perigo no jogo todo contra o Corinthians, né? Enfim. Depois ainda o Lázaro fez algumas substituições protocolares, né? Colocou o Duqueiroz no lugar do Fausto, colocou o Paulinho no lugar do Juliano, né? E colocou o Romero no lugar do Yuri Alberto, né? Romero não entrou bem, perdeu um gol. Eu acho que o que o Lázaro errou foi de não ter colocado o Barleta, né? A gente queria ver a estreia dele, ou do menino Pedrinho aí que renovou o contrato. A gente queria ver esses caras e o Lázaro deu mais uma moral aí pro Romero. Acho que foi porque o jogo tava ganho já. Acho que ele queria ver se o Romero desencantava nesse retorno, né? Mas enfim, queria ter visto outras opções, né? O Duqueiroz não comprometeu, praticamente não apareceu na partida. O Paulinho entrou bem. O Paulinho entrou mais ofensivo, né? Tipo um segundo atacante atrás dos dois atacantes do Corinthians já, né? Aquele meia centralizada ali, entrou bem. Fez grandes jogadas ali. Mas o Paulinho tá devendo ainda, né? A gente quer ver o Paulinho um pouco mais útil nesse elenco, né? Enfim, o Cantillo entrou muito bem também. Acelerou bastante o jogo, estava atento nos desarmes, né? Fez uma grande parceria ali com o Fausto, né? O Rony fez um bom jogo ali, não comprometeu também. Entregou o que ele entrega, né? Que é desarmar e tocar para alguém que joga bola. Eu achei que o pior da partida foi o Maicon, desaparecido. Ele fez ali também um setor no gramado a maior parte do tempo que era na vaga do Renato, né? Mas ele não é esse cara meia esquerda, né? O Maicon ele é volante, né? Então ele tem que jogar no lugar do Fausto ou do Rony, né? Mas ele foi mal ali, né? Tudo bem que tava fazendo um bico, mas ele foi mal. O Juliano jogou bem, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, depois que o Renato se machucou, sumiu junto com a equipe. Mas o segundo tempo foi muito bem, né? E deu uma assistência pro gol do Roger Guedes, né? O Will Alberto estava um pouco afobado, mas é bom ter ele ali, né? Uma presença diária. Jogou bem também, razoável. Não chegou a jogar bem, né? Mas não comprometeu, eu acho. Enfim, Roger Guedes foi bem, sempre, como sempre, matador, né? O Fagner foi muito bem também, deu as duas assistências. O Fábio Santos achei que foi muito bem também. O Balbuena e o Gil fizeram partidas ok na defesa, deram umas panadas no taco ali a colar, como tem feito, né? Mas estavam mais protegidos, também não comprometeram. O Cássio fez uma boa partida também, foi ali útil quando precisou, não foi muito exigido, né? Enfim, acho que esse foi mais ou menos o balanço aí da equipe do Corinthians, né? Uma coisa que eu fico meio puto, cara, é a da mídia, assim, né? Por exemplo, eu acho que o Corinthians está em pé de igualdade com equipes como o Inter, Fluminense, né? O próprio Atlético Mineiro. E quando você vai ver os comentaristas, né? Falando sobre os grandes times do Brasil, colocam tipo o Grêmio na frente do Corinthians, o Galo, o Fluminense, o Inter, né? Na minha cabeça, o Corinthians está à frente desses times em questão de elenco. Não sei se em elenco enquanto ao Galo, né? Então, e se você for ver o ano de 2022 do Corinthians, é um ano muito bom, pô. Ficou no G4, chegou nas quartas de final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Foi eliminado pelo campeão, que foi o Flamengo, né? Então foi um ano digno, né, do Corinthians, né? Mas o pessoal colocou como o ano do Inter muito melhor, o ano do Fluminense muito melhor, sendo que esses times jogaram só o Campeonato Brasileiro, né? E aí o Fluminense ganhou do Cristal lá no Peru. Nossa senhora, né? E esse Corinthians aí, o segundo tempo do Corinthians foi muito bom, cara. O Corinthians está bem treinado ali, o Lázaro encontrou soluções sem o Renato Augusto. Esperamos que ele continue encontrando soluções. Eu acho que deveria ser exaltado. Venceu uma equipe mais fraca, mas venceu bem fora de casa por 3-0. Eu acho também, mas só para encerrar o assunto, né? Eu acho que o Corinthians deveria ser bastante elogiado por essa partida. O Corinthians realmente, verdadeiramente jogou bem. Passou por um drama durante o jogo e conseguiu se livrar dele. Então acho que tem seu mérito, tem seu reconhecimento, né? Beleza, né? Outro assunto que eu ia falar também, eu acho que fica claro também que o Corinthians, ele deu uma sorte nisso, né? O Liverpool não pôde jogar na sua casa, ele jogou no Centenário, né? O maior estádio do Uruguai, que é um estádio de todos os times do Uruguai, né? Por conta da capacidade, né? O estádio do Liverpool oficial é muito pequeno e não comporta jogos de Copa Libertadores segundo o Conmebol, né? Então o Corinthians jogou praticamente num campo neutro, né? Tinha até mais torcedores do Corinthians, parecia, lá no Centenário, né? E, enfim, não teve aquela pressão, né, de jogar num campo muito pequeno, muito ruim, e a pressão externa, né? Enfim, o Corinthians aí é o líder geral da Libertadores, né? É, por essa vitória larga aí. E agora volta a entrar em campo contra o Remo, né, pela Copa do Brasil lá no Mangueirão. Daqui uma semana acho que o Corinthians tem condições aí de começar bem também a Copa do Brasil pelo tempo de descanso. E aí já começa o Brasileirão. E a segunda rodada da Libertadores é contra o Argentino Júnior, né, que venceu o seu jogo
na estreia da Libertadores, né? Venceu o Suco Del Valle aí por 1-0 na Argentina, né? Enfim, acho que é isso, fiel. Mais esse desabafo sobre o Renato Augusto, grande vitória do Corinthians. Houve melhora sim do jogo do Ituano, né? Do que foi apresentado no Paulista para agora. Fiquei feliz. E agora é ver se o Corinthians consegue dar continuidade a essa boa vitória, né? Largando bem nas 3 competições e torcer pro Renato Augusto voltar logo aí. Como eu disse, parece que não foi ligamentar segundo o próprio Renato Augusto, né? É isso, fiel. Se possível, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!